sociais. Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite a todas e todos que estão acompanhando o Fala Mauá e a nossa sabatina. Queria agradecer, em primeiro lugar, pelo convite, porque, como o Rafael disse, né, faço parte da Unidade Popular e o nosso partido é um partido que enfrenta a cláusula de barreira, que enfrenta várias dificuldades para poder se tornar um partido conhecido, porque, infelizmente, do jeito como a lei funciona, ela serve para manter os mesmos partidos, os mesmos políticos, e ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre nós, nosso trabalho, sobre mim, é muito importante. Então, muito obrigada pelo convite. Satisfação. Eu quero já deixar também um agradecimento. Nós estamos fazendo aqui, transmitido ao vivo. Estamos gravando também, que depois vamos estar soltando no restante da nossa plataforma, porque somos multiplataformas, né? Facebook, Instagram e etc. E eu quero agradecer a parceria com o Pode Crer para geral. É um podcast que tem aqui, está sendo inaugurado. Vocês seguem também Pode Crer para geral. E agradecer, então, essa parceria também, tanto do Dedé, toda a sua equipe, tá? E nós estamos aqui para fazer esse podcast bacana. Mande sua pergunta aí nos comentários e aproveitando, abrindo espaço, até porque dia 30 tem agora o debate, que infelizmente pela cláusula eleitoral você não vai poder participar, né? Comente. Certo. Antes de eu entrar nisso, queria me apresentar. Sim, claro. Aqui um pouco. Para você que não me conhece, né, que está acompanhando a live, como o Rafael falou, eu sou Amanda, eu tenho 28 anos, que, inclusive, já para começar, meu número é o número 80, e muitas pessoas têm dúvidas qual é o número, que na hora lá da urna precisa ter o número, então gravar 80, não é 8, é 80 para mudar, né, para a gente poder colocar os trabalhadores e as trabalhadoras para governar a nossa cidade. Sou formada em Engenharia de Gestão na Universidade Federal do ABC, e na universidade foi onde eu comecei a minha militância, a minha história, né? Fui vice-presidente do Diretório Central dos Estudantes, que é uma entidade que representa os interesses dos estudantes, e sempre fui uma jovem trabalhadora e estudante, né? Sou de uma família nordestina, de baianos, que veio para São Paulo para construir a sua vida, e uma das primeiras gerações da família a entrar na universidade. E, com essa necessidade de trabalhar e estudar, me identifiquei com a luta do movimento Correnteza, da União da Juventude e Rebelião, que foram movimentos do qual eu fiz parte, e que me ensinaram que nós podemos mudar a nossa vida através da luta. Então, dentro da universidade, aprendi e depois conheci o movimento de mulheres Olga Benário, que aqui em Mauá realizou a ocupação Helenira Preta, que é a ocupação de mulheres no ano de 2017, e, nesse ano, a gente conquistou a criação da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da cidade de Mauá, através da organização de dezenas de mulheres que participaram dessa ocupação, percebendo que Mauá é uma cidade que, desde aquele período, vê a violência contra a mulher crescer, né? Vê a opressão contra as mulheres crescer, e que a gente precisa resolver este problema, né? Então, a minha candidatura à prefeitura nesse sentido. Nós precisamos de uma prefeitura para as mulheres. Mauá nunca teve uma mulher prefeita, né? Nós precisamos de uma prefeitura na mão dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque mas não da forma como a gente imagina, assim, só elegendo. O que significa para nós estar na mão das trabalhadoras e dos trabalhadores? Significa uma ampliação da democracia que a gente tem hoje. Porque eleger uma pessoa para decidir por nós é pouco. Nós precisamos poder opinar durante o período do governo, como o orçamento tem que ser utilizado, qual é a prioridade, como devem ser as leis. Mas o nosso programa, ele é um programa revolucionário, ele é um programa socialista, ele é um programa que também defende tem que ser utilizado, qual é a prioridade, como devem ser as leis. Isso desagrada muitas pessoas. Mas então, o nosso programa, ele é um programa revolucionário, ele é um programa socialista, ele é um programa que também tem que ser utilizado, qual é a prioridade, como devem ser as leis. Desagrada muitas pessoas. Mas o nosso programa, ele é um programa revolucionário, ele é um programa socialista, ele é um programa que também tem que ser utilizado, qual é a prioridade, como devem ser as leis. Mas o nosso programa, ele é um programa revolucionário, ele é um programa socialista, ele é um programa que também tem que ser utilizado, qual é a prioridade, como devem ser as leis. Mas nosso programa, ele é um programa revolucionário, ele é um programa socialista, ele é um programa que também tem que ser utilizado, qual é a prioridade, como devem ser as leis. Mas nosso programa, ele é um programa revolucionário, ele é um programa socialista, ele é um programa que também tem que ser utilizado, qual é a prioridade, como devem ser as leis. Mas nosso programa, ele é um programa revolucionário, ele é um programa socialista, ele é um programa que também tem que ser utilizado, qual é a prioridade, como devem ser as leis. Mas nosso programa, ele é um programa revolucionário, ele é um programa que também tem que ser utilizado, qual é a prioridade, como devem ser as leis. Mas nosso programa, ele é um programa revolucionário, ele é um programa que também tem que ser utilizado, qual é a prioridade, como devem ser as leis.
A nossa história, mas vou deixar você continuar suas perguntas, porque senão eu falo bastante. Nesse podcast, nessa edição, nós vamos aqui também fazer algumas perguntas, abordar o tema sobre segurança, transporte, educação e também saúde, enfim, toda a infraestrutura, tudo isso você vai saber aqui, nós vamos perguntar ao candidato. Para elevar aqui o nível, né? Porque a gente vê muitas polêmicas entre os candidatos. Como é que tem sido sua campanha, assim, encontrando outras campanhas de outros candidatos, no modo geral? Como tem sido? Certo. Como eu falei, a Unidade Popular é um partido que é diferente de todos os outros, então a nossa candidatura é diferente de todas as outras que estão apresentadas, né? Em primeiro lugar, porque a UP, por exemplo, é um partido que não é financiado por nenhum rico. Nós não somos financiados por nenhum empresário, nenhum banqueiro, como todos os outros partidos que existem. Então, como a gente até comentou aqui antes de começar, né? Na verdade, nem foi com você, foi com o rapaz que recebeu a gente lá na recepção. Uhum. Quem paga a banda, escolhe a música. Não é? Então, na política é assim que funciona. Quem financia o prefeito, quem financia o vereador é quem vai decidir. É essa pessoa que vai decidir quais serão as políticas aprovadas. Então, nós, da Unidade Popular, estamos para dizer, chega de prefeitura para rico, que governa para os ricos, porque passa a eleição, sai a eleição e a gente não vê a nossa vida mudar concretamente. E isso é porque a gente vive numa sociedade que não coloca os trabalhadores para poderem ter os seus problemas resolvidos a partir do dinheiro que é nosso, que a gente produz. E muitos dizem, não, esses meninos aí é muito jovem, né? Tem muitos sonhos, isso aí é impossível. Mas não é verdade, é nosso direito. É nosso direito que as riquezas da nossa cidade sirvam para resolver os nossos problemas. É nosso direito viver numa sociedade com uma boa saúde, com uma boa educação, sem violência contra a mulher. E nenhum candidato a prefeito vai vir aqui e dizer que é contra isso. Mas uma coisa é você dizer que é a favor, outra coisa é suas atitudes irem na raiz do problema. Que isso os outros não têm coragem. E fazem uma política que, na verdade, vai do sentido contrário. Então, por exemplo, um dos candidatos com o qual a gente não concorda completamente é o Átila. Por quê? Faz panfleto dizendo que defende as mulheres. Mas, no ano passado, em dezembro, votou a favor da privatização da Sabesp, na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde ele é deputado. O Átila estava lá no plenário votando a favor, nós, da Unidade Popular, estávamos no mezanino, né? Esqueci o nome, mas onde ficam as pessoas que assistem à sessão, fazendo uma manifestação contra a privatização, porque nós sabemos que o Tarcísio não tem coragem de fazer o plebiscito, mas a maioria da população é contra a privatização. E a polícia foi extremamente violenta contra a nossa manifestação. Eu mesma saí com o braço roxo, fiquei 15 dias. Nossos camaradas foram presos, né? A gente viu pessoas saírem com a cabeça sangrando. Isso porque a gente estava lutando por um direito. Então, realmente, uma pessoa que está do lado das mães, que está do lado do povo pobre, não pode votar a favor da privatização da água. Porque no Rio de Janeiro, privatizar a água fez o quê? Sair água barrenta da torneira. Né? Sair a conta mais cara. Como é com a conta de luz? Depois que a Eletropaulo virou Enel. A conta é mais cara e a luz não chega. Nós temos vários bairros em Mauá que a luz sempre quebra, não está lá no bairro, é mais inseguro para a população. Então, nós precisamos saber de que lado nós estamos. Não dá para estar do lado do pobre e do rico ao mesmo tempo. Você tem que escolher um lado. E nós sabemos qual é o nosso lado. E nós não mentimos sobre isso. Então, essa é uma das nossas diferenças. Mas nós também não achamos que o governo do Marcelo resolveu os problemas da cidade. Tem várias coisas que foram feitas e coisas que melhoraram, mas tem muitas que não. O caso da violência contra a mulher é um deles. Mauá, só esse ano, foi 5 feminicídios. Nós precisamos de mais políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Isso precisa ser uma prioridade. Mauá ainda tem 1.500 crianças fora da creche. Isso precisa ser uma prioridade. E aí, várias outras coisas também. O transporte, aí a gente vai entrando aí no Vamos tema. lá, então. Tem sido ok o pessoal, a sua campanha? Tal? Muito receptivo. O povo fica, não quero votar nos mesmos. Que legal que eu conheci você. Que legal que vocês existem. Ainda bem que tem a Unidade Popular.
bem receptivo nas nossas panfletagens. Saúde, vamos começar então. Como você pretende melhorar a infraestrutura das unidades de saúde do município de Mauá? Certo. A gente entende que o problema central da saúde hoje é que ele tem sido entregue ao setor privado. Então, quem gere a saúde em Mauá hoje são as OSs, né? Tem as políticas público-privadas, tem a terceirização. E isso não serve para resolver o problema. Porque, vamos lá, tem muita gente que diz, não, Mauá não tem dinheiro. Não é verdade, né? Tem grandes indústrias que ficam aqui na nossa cidade. Por que essas indústrias não pagam impostos progressivos para que a gente possa ter uma vida melhor em Mauá, por exemplo? Porque, inclusive, a presença dessas indústrias afeta a vida do mauaense, como é o caso da Braskem e a vida do povo no Sônia Maria, que problema de tireoide, problemas respiratórios por conta da poluição. Isso é um exemplo, mas aí a gente pode dar vários outros exemplos. Uma parte do orçamento de Mauá a gente usa para pagar uma dívida de muito tempo atrás. E para nós não faz sentido você ter falta de médico no postinho, como é o caso do postinho do Magine, que atende a região de Cerqueira Leite, Rosina, Oratório, e você ficar pagando uma dívida que não precisava mais ser paga. A prioridade da nossa prefeitura precisa ser a vida das pessoas. E as pessoas estão vivas hoje. Elas não estão vivas daqui a pouco. Nós precisamos de uma saúde preventiva. As pessoas precisam poder ir ao médico e se prevenir das doenças. E não só a gente ter que lidar com as consequências. Então, nós precisamos usar o orçamento da cidade para aquilo que vai realmente resolver o nosso problema. E o problema da infraestrutura significa que nós precisamos de mais orçamento. E nós precisamos tirar da mão do setor privado, porque saúde não é mercadoria. E quando ele se torna uma mercadoria, significa que eu vou gastar o menos que eu puder com material, eu vou pagar o menor salário que eu puder para o trabalhador, e a verdade é que Mauá precisa de concurso público. Mauá precisa de mais médicos contratados, mais enfermeiros, mais auxiliares de enfermagem, mais segurança, mais recepcionista. Quais as iniciativas você propõe para enfrentar a escassez de profissionais da área de saúde na cidade? Exatamente nesse mesmo caminho, né? Nós defendemos que precisamos ampliar o serviço público. Por que o prefeito e o vereador ganham tanto a mais do que um trabalhador que trabalha na área da saúde, por exemplo? É muito mais, às vezes 5, 10 vezes o salário desses profissionais. Não faz sentido, né? O prefeito e o vereador têm que ganhar o salário que os trabalhadores da prefeitura ganham. Esse é o justo, porque aí a gente vai poder juntos resolver o problema. Agora, quando fica colocado distante, né, numa vida diferente, com condições de vida diferentes, a gente não vai enfrentar essa realidade. E a gente acha que tem uma falta de ouvir a população. Porque você usa o orçamento como? Porque a saúde é uma prioridade. Se você for no bairro e disser, olha, qual é o problema aqui, nesse bairro, nesse postinho? A pessoa vai dizer, ou nessa UPA. As pessoas vão dizer. Então, vamos resolver coletivamente. Vamos resolver dando a opinião de quem mora no bairro, de quem usa o serviço público. Eu mesmo uso o SUS. Agora, qual candidato a prefeito usa o SUS aqui em Mauá? Então, quantos candidatos a vereador que estão colocados aí? Todos os nossos candidatos a vereador da Unidade Popular são usuários do SUS, trabalhadores. Temos 3 candidatos. Eu vou deixar já o convite para as pessoas conhecerem. João de Abreu, advogado popular, um homem negro, trabalhador, 80.800. Selma Almeida, militante do movimento de moradia em Mauá, também uma mulher negra trabalhadora, 80.123. E Júlia Cachos, que é uma jovem lutadora em defesa da educação, 80.000. Para quem está aí, está procurando alternativa na eleição, também tem para vereador. Tá aí. Educação. Quais são as suas principais metas para a educação de Mauá, especialmente no que se diz a respeito à qualidade de ensino? Certo. O problema da saúde e da educação, eles se assemelham do ponto de vista do orçamento, né, do investimento como uma prioridade. E a gente faz essa luta não só em Mauá, mas a nível estadual, a nível nacional, porque a porcentagem do orçamento do município, do estado e do Brasil que vai para essas áreas é muito pouco. Então, o problema da educação uma parte dele, a falta de orçamentos, estrutura para os professores, né, para quem trabalha, não só os professores, né, mas para todos os trabalhadores da área da educação. E nós precisamos de uma educação que seja um ensino
que permita as pessoas entenderem o momento em que a gente vive e poder lutar para transformar essa realidade, desenvolva um senso crítico. Mas, olhando mais para a questão do município, faltam, por exemplo, na parte da educação, essa questão da creche que eu estava falando, né? A gente realizou uma ocupação aqui em Mauá, na rua Cícero Rodrigues, no Vila Mercedes, para quem conhece, numa escola abandonada. Se eu não me engano, chamava Escola Estadual Dom Rafael. Essa escola estava abandonada por conta de um problema entre prefeitura e governo do estado, e dizendo que estava fechada porque faltava demanda. Aí, quando você ia bater na porta, como a gente sempre faz, para conversar com as pessoas, as mães diziam: não, eu tirei meu filho dessa escola porque nessa escola não tinha merenda. E aí eu não posso deixar meu filho passar a manhã toda na escola passando fome. Então, eu fui procurar uma escola, mesmo que mais longe do meu bairro, para poder resolver esse problema. E aí a gente tinha lá um espaço abandonado. E a prefeitura, inclusive, a anterior, né, a do Átila, e a gestão atual também, dizendo que não tem espaço para construir creche em Mauá. Não é verdade. Tem terreno abandonado, tem prédio abandonado, que deve servir para a gente construir mais hospitais, né? Do ponto de vista da saúde, no caso, né? Para construir mais escolas. Eu até queria contar uma história para quem está acompanhando, né? O nosso movimento de moradia, que é o nosso movimento de mulheres, na verdade, que é o Movimento de Mulheres Olga Benário, realizou uma ocupação em Mauá no ano de 2018, que foi a Casa Lenira Preta, depois daquela primeira, que eu falei que conquistou a Secretaria de Políticas Públicas. Essa ocupação foi no antigo Humberto de Campos, para quem conhece, ali na Vila Bocaina, na Almirante Barroso. Essa escola ela ia se tornar um instituto federal em Mauá. Isso era um projeto, inclusive, do Marcelo, né, na Câmara Municipal, que não foi para frente. Então, depois desse processo não ter dado certo, porque não teve apoio, não teve estrutura, inclusive, das prefeituras anteriores para garantir que esse projeto fosse implementado, ficou abandonado por anos o prédio. Uns 7 anos, 8 anos. Deixa eu abrir um parênteses. Humberto de Campos era uma escola particular. Privada, era um prédio. Exato. Funcionou durante anos e anos e que, de repente, fechou, faliu, enfim. Ficou um bom tempo o prédio abandonado. A localização ali, perto ali, de um ponto de referência para quem mora em Mauá, nos antigos, Assembleia de Deus de Missão, né? Tá próximo ali. Outro ponto de referência, próximo ao viaduto da Saudade, ok? Fecha parênteses. É isso. Quando a gente ocupou em 2018, o Átila abriu mão da desapropriação do terreno. E a prefeitura já tinha pago 3 milhões de reais. E a prefeitura depois teve que pagar uma multa por conta de abrir o processo de abrir mão do processo de desapropriação. Aí, para quem não sabe, está na Constituição. Não pode ter prédio nem terreno abandonado. Tudo tem que cumprir função social na nossa cidade. E, quando não cumpre, o Estado deve tornar aquele terreno público. E, quando ele abriu mão, foi a leilão, porque o dono da escola antiga tinha dívidas, e, nesse lugar, moravam 40 famílias, que eram do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas também, que também realizou a ocupação, e que lutavam pelo direito à moradia. Na época da pandemia, aconteceu essa ocupação. E por quê? Na época da pandemia, tudo ficou fechado, as pessoas ficaram desempregadas, a fome estava presente, mas nós, com os nossos movimentos, fomos para os bairros, bater de porta em porta, explicar o que é a Covid, fazer uma ampla campanha de solidariedade, em que a gente ficava na frente do supermercado, arrecadava alimentos, enfim, cloro, álcool em gel, etc., para poder enfrentar a Covid. E organizamos as famílias para lutar por moradia, porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E o que aconteceu foi, um milionário comprou o prédio no leilão por R$1 milhão, as famílias não moram mais lá, estão recebendo o Bolsa Aluguel, mas que R$400 não serve para pagar. Me fala aí uma pessoa que paga R$400 em Mauá de aluguel, no barraco. E olhe lá se achar um barraco por R$400 em Mauá. R$600, R$1.000 é o mínimo que você paga para poder morar em Mauá, de aluguel, no barraco. Isso significa o quê? E olha lá, se achar um barraco por R$400 em numa Mauá. cidade que não está a serviço do povo. Porque lá podia ser uma escola, uma grande escola, um grande instituto federal, podia estar ali servindo para formar mais jovens da nossa cidade. E aí diz que não tem dinheiro, diz que não dá para
ter esse tipo de investimento. Mas isso não é verdade. Tem muita riqueza na nossa cidade que não é utilizada e esse exemplo é prova disso. Essa história aí do leilão e tudo, tal, essa ocupação, foi que ano? O leilão, o Átila abriu mão da desapropriação em 2018. O leilão está ali servindo para formar mais jovens da nossa cidade. E aí diz que não tem dinheiro. Diz que não dá para ter esse tipo de investimento. Mas isso não é verdade. Tem muita riqueza na nossa cidade que não é utilizada. E esse exemplo é prova disso. Que as famílias morassem lá até ano passado. Essa história aí do leilão e tudo, tal, essa ocupação, foi que ano? Conseguiu o leilão conquistar. O Átila abriu mão da desapropriação em 2018. O leilão está ali servindo para formar mais jovens da nossa cidade. E aí diz que não tem dinheiro. Diz que não dá para ter esse tipo de investimento. Mas isso não é verdade. Tem muita riqueza na nossa cidade que não é utilizada. E esse exemplo é prova disso. Que as famílias morassem lá até ano passado. Essa história aí do leilão e tudo, tal, essa ocupação, foi que ano? O leilão conquistar. O Átila abriu mão da desapropriação em 2018. O leilão está ali servindo para formar mais jovens da nossa cidade. E aí diz que não tem dinheiro. Diz que não dá para ter esse tipo de investimento. Mas isso não é verdade. Tem muita riqueza na nossa cidade que não é utilizada. E esse exemplo é prova disso. As famílias morassem lá até ano passado. Essa história aí do leilão e tudo, tal, essa ocupação, foi que ano? O leilão conquistar. O Átila abriu mão da desapropriação em 2018. O leilão está ali servindo para formar mais jovens da nossa cidade. E aí diz que não tem dinheiro. Diz que não dá para ter esse tipo de investimento. Mas isso não é verdade. Tem muita riqueza na nossa cidade que não é utilizada. E esse exemplo é prova disso. As famílias morassem lá até ano passado. Essa história aí do leilão e tudo, tal, essa ocupação, foi que ano? O leilão conquistar. O Átila abriu mão da desapropriação em 2018. O leilão está ali servindo para formar mais jovens da nossa cidade. E aí diz que não tem dinheiro. Diz que não dá para ter esse tipo de investimento. Que esteja na direção, no sentido, nos interesses de quem mora no bairro, né? De quem estuda, de quem trabalha. Essa eleição seria entre os moradores ou seria entre os professores? Entre Como é a que seria? comunidade escolar. Aí o detalhe tem que ver o detalhe, né? Mas é entre a comunidade escolar, entre quem estuda, quem trabalha, os pais dos alunos, né? Enfim, as pessoas que estão convivendo, porque a verdade é que a população está cansada. Nós estamos cansados, né? De ter o objetivo, a vontade de viver numa sociedade melhor, de contribuir para que a sociedade seja melhor e da juventude não ter oportunidade. Não ter oportunidade de poder se formar, de poder estudar, de poder trabalhar. E em muitos casos, né, o desemprego entre a juventude é muito grande. Tá difícil para a juventude. Mas não é por isso também que a juventude abaixa a cabeça, né? Vai para cima, luta, batalha, para poder ter uma vida melhor. Mas, infelizmente, não é... Assim, a forma como a sociedade está organizada não está colocada para resolver esse problema. Pelo contrário, né? Tá para manter as coisas do jeito que elas estão. Então, nós, da Unidade Popular, defendemos o socialismo. O que é o socialismo? Tem muita gente que fica na dúvida, né, que pergunta por que a UP defende o socialismo. O socialismo é uma sociedade em que não há ricos nem pobres, em que todo mundo que trabalha tem acesso ao fruto do seu trabalho. Porque a verdade é que, hoje, existe uma parcela da população que não trabalha, que são os latifundiários, que são os banqueiros, que são os donos das grandes empresas, que se enriquecem em cima do nosso trabalho. Batem recordes de lucro, como a gente viu os bancos, baterem recordes de lucro na pandemia. Crise. Crise para quem? Crise para nós. Crise para quem é trabalhador. Mas não tem crise para quem é rico, para quem já tem uma vida muito boa. Então, para a gente resolver esse problema, a gente sabe que é possível se a gente utilizar nossas riquezas para isso. Aí, para isso, a educação não pode ser uma mercadoria, né? A saúde não pode ser uma mercadoria. A gente precisa que estes direitos sejam garantidos a partir de mais investimento, de mais qualidade para o trabalhador, para quem utiliza o serviço. Pode ir para a próxima pergunta aí. Transporte público. É uma situação complicada. Nós temos aqui a Suzantu, praticamente um monopólio que já existe há muitos anos e diversas vezes a gente recebe reclamações lá na nossa página de atrasos e etc. O que você propõe para a melhoria, eficiência e qualidade do transporte público na cidade de Mauá? Certo.
O transporte, a gente defende que ele seja municipalizado. A gente defende que seja criada uma empresa de transporte público municipal, porque o transporte hoje ele é uma mercadoria, assim como a saúde e a educação. E é exatamente por isso que não resolve o problema. A Suzantur, por exemplo, hoje tem redução do ISS, né? Que são milhões de reais que deixam de ser arrecadados, né? Vão deixar de ser arrecadados, que é o dinheiro que a gente usa, a prefeitura usa, né, para poder investir na cidade. Então, a Suzantur mesmo recebeu uma indenização de Mauá, porque no período da pandemia ela entrou lá com processo e recebeu alguns meses de indenização. É por causa que foi, se não me engano, o ex-prefeito colocou todos os ônibus para rodar. Exatamente, mas isso foi, inclusive, uma luta da população. Porque as pessoas já tinham voltado a trabalhar. Inclusive, nós, da Unidade Popular, estivemos nessa luta. E defendemos que tinha que voltar a frota do ônibus mesmo. Aí, por quê? A gente já tinha voltado a trabalhar. Já um monte de gente que não parou de trabalhar, inclusive, e ficava horas no ponto de ônibus, e todo mundo pagando um serviço caro. Agora, o que acontece? A Suzantur, ela ganha por pessoas que andam no ônibus. Se eu demoro mais para o ônibus passar, entra mais pessoas e eu gasto menos. Não faz sentido. Né? Infelizmente, nós temos um desafio hoje, que é enfrentar este projeto que está colocado para nós. E eu queria aproveitar o espaço também para dizer que existe uma parcela da população, né, assim, a parcela dos ricos, que querem que a nossa vida fique cada vez pior. Porque existe um projeto, hoje apresentado, que é o projeto do fascismo. E o fascismo, ele é o quê? Ele é o lado mais perverso do capitalismo, em que o capitalismo está em crise, como ele está agora, e que precisa de políticas extremamente violentas, que retirem direitos. E é isso que a gente tem visto. Por que a nossa vida está ficando pior? É porque existe um projeto de quem tem uma vida muito boa, de que, para eles continuarem tendo essa vida, nós precisamos ter uma vida cada vez pior. Então, eles usam, inclusive, dos candidatos deles que se elegem para poder aprovar as políticas que são boas para eles. A gente viu no Brasil. Foi aprovada reforma trabalhista. Agora, a gente está trabalhando 12, 14 horas por dia. Foi aprovada a reforma da Previdência. Quem se aposenta? Meu pai, coitado, trabalhou a vida toda e até agora não conseguiu se aposentar. Quantos anos ele tem? Água de cabeça? De 66 ele nasceu. Alguém me ajuda aí. Ele é de 60... Hã? 57. E ele já podia estar aposentado, inclusive porque tem insalubridade, trabalhou em vários serviços que tinham riscos, como ele era instalador de linhas aéreas das empresas de telefonia, por exemplo. Subia na escada, ficava lá em cima o dia todo no sol, trabalhava de domingo a domingo e até hoje não conseguiu se aposentar. E quantos outros não tem por aí que também estão nessa situação? Existe um projeto feito para que a gente viva uma vida cada vez pior, que é este projeto, que em Mauá está representado pelo Átila, mas também está representado por outros candidatos. Então, a gente precisa perceber que nesse cabo de guerra da luta de classes, né, que a gente chama, de um lado estão os ricos, de um lado estamos nós, se o rico está vivendo uma vida melhor, nós estamos vivendo uma vida pior. Essa é a verdade. E se nós estamos vivendo uma vida melhor, eles vão viver uma vida pior, e eles não querem. Né? E eles vão fazer de tudo. Esse projeto das escolas cívico-militares, por exemplo, que está colocado pelo governo do Estado, é uma ferramenta de opressão contra a juventude, para a juventude, inclusive, não se rebelar contra a falta de estrutura nas escolas, contra a falta de acesso à educação. E a gente acha que a militarização não é o que vai resolver. É o investimento, é ter oportunidade, é ter condições de se formar, de ter acesso à cultura. Essa é uma questão da educação, por exemplo. Mas a gente estava falando do transporte, né? Enfim, é um absurdo a gente viver numa cidade... Mauá, provavelmente você que está assistindo trabalha em outra cidade. Temos muitos. Que sai de casa muito cedo, demora 3 horas para chegar no trabalho. Vai até a Luz, vai até Butantã, vai até o Brás, vai até vários lugares do estado, da cidade de São Paulo para trabalhar. Demora mais 3 horas para voltar para casa. São 6 horas do seu dia que você está trabalhando, porque você está indo para o trabalho e voltando, mas você não recebe por isso. E ainda pega um transporte público que está precarizado, em que você paga caro. R$5 é muito caro a passagem em Mauá, né? E a prefeitura não está pagando agora o subsídio, mas no contrato com a Suzantur deveria pagar. Aí tem processo lá na justiça que não está pagando porque teve problemas com a empresa e tal, mas assim, no contrato era para pagar. Então, a gente, pelo contrato que foi feito, era para pagar 2 vezes o transporte.
A gente paga a nossa passagem e a prefeitura paga uma parte também. E está errado, não faz sentido. O nosso dinheiro tem que ser usado para resolver os problemas, não para deixar a Suzan Tur mais rica. Com certeza e concordo contigo. Que bom. Ok? Suzan Tur, eu quero o seguinte, que a gente precisa ter uma discussão aqui, eu abro parênteses, né, para dar opinião e ter essa conversa, Claro. ou acho que o formato nos permite isso, que a tarifa na cidade de Mauá ela é cobrada de forma política. Toda vez que aumenta o valor lá em São Paulo, aumenta o mesmo valor aqui, mas não tem cabimento. A capital São Paulo é 20 vezes maior do que Mauá, né? 20 vezes. Eu não sei o número, mas é muito maior. De 11 a 20 vezes, é uma coisa assim, se não me fazer lá. Mauá tem 480 mil habitantes. Quantos habitantes tem São Paulo? Não, mas questão territorial. Então lá anda muito mais. Né? Então é que cobra o mesmo valor, não tem. Discussão que a gente faz, que até estava falando com a Amanda, que a gente fez parte do processo do Gigante Levantou, né? 2013, fomos para as ruas e tal. E a gente sempre pediu que abrisse as planilhas de custo. Abre-se as planilhas de custo, né? Para que se venha discutir qual é o valor da tarifa real na cidade de Mauá. Será que é R$5 mesmo? E é esse o debate. Fecha os meus parênteses aqui. Não, mas está correto, porque o que é o poder popular? Porque nós, da Unidade Popular, somos o partido que luta contra a corrupção. E por que existe a corrupção? Por que os orçamentos são superfaturados? Por que as empresas fazem as licitações com as características que elas querem? Exatamente porque a gente não está lá para poder ver. Porque se o povo estivesse de perto, acompanhando como o orçamento é utilizado, eu duvido que eles iam conseguir roubar como eles roubam. Botar na panela de pressão, no ar-condicionado ou em qualquer outro lugar que eles coloquem. Então, é muito importante a participação popular. Porque, Rafa, eu queria te falar uma coisa também. O que muda a nossa vida mesmo, é a luta. É isso que muda a nossa vida. Porque foi muito importante as manifestações de 2013, que abriram um período no nosso país de lutas. O Brasil estava há décadas depois da ditadura militar sem ter grandes manifestações. E o que fez a ditadura militar acabar no Brasil foi a mobilização, inclusive, de mauaenses, que lutaram contra esse retrocesso. 5 de janeiro e 12 de janeiro de 2013. A gente se reuniu em dezembro no Teatro Municipal. E aí foi grandes lideranças que eu tenho um carinho enorme de todos eles se reunimos. Eu estava lá. Então. E aí, a partir de então, a gente começou a ver as manifestações de milhares, de milhões de pessoas nas ruas, como a gente não via no Brasil há muito tempo. E tudo que a gente tem em Mauá foi fruto de luta de trabalhadores da nossa cidade. Não foi um prefeito que deu. O prefeito não dá nada. Não dá nada, não foi um vereador que deu, não foi. Se o vereador de Mauá vai lá e fala, estou dando aqui para você o asfalto da sua rua, é mentira. Porque você tem que ir lá brigar pelo asfalto para ter o asfalto, então ele não está dando nada, ele não está fazendo o trabalho dele. Porque se ele tivesse, você não ia precisar ir lá pedir para ter o mínimo, que é a luz iluminando a sua rua. Estamos aqui no nosso podcast, segunda edição aqui. A primeira foi falando sobre o autismo e, de repente, se você não está assistindo ainda, vamos estar soltando no ar muito em breve, gravamos e tal. Nós estamos aqui diretamente no Pode Crer para geral, essa parceria que estamos fazendo aqui. Para quem não seguiu, segue lá no Instagram e também no YouTube. Pode Crer para geral, onde estamos aqui nessa parceria, nesse espaço maravilhoso. Agradecendo aqui a Fala Mauá e a ABCD News, recebendo ela, a candidata pelo Partido UP, Amanda Bispo, a candidatura aqui dessas eleições de 2024 ao Paço Municipal de Mauá. Discutindo aqui, fazendo suas perguntas e ela propondo as suas ideias e o debate maravilhoso aqui. Vamos falar sobre segurança? Vamos. Quais são suas propostas para reduzir os índices de criminalidade em Mauá? Né? Como você pretende integrar a Guarda Municipal com as outras forças de segurança e melhorar a segurança pública na cidade? Certo. Em primeiro lugar, a gente precisa combater a ideia de que militarização significa a solução para resolver o problema da população de segurança. E você é contra o porte de arma? Sou contra o porte de arma. Inclusive, a legalização do porte de armas no Brasil fez a violência contra a mulher crescer.
Porque quem é que assassina as mulheres são os maridos, são os irmãos, são os pais dentro de casa, na maioria dos casos de feminicídio. Então, a gente não pode ser a favor de uma política que faz a vida das mulheres ficar em risco. O que nós, da Unidade Popular, defendemos é que, em primeiro lugar, precisa desmilitarizar a polícia. Por quê? Porque hoje a militarização da polícia significa um grande genocídio nas favelas, nas periferias, contra a população negra, contra a população pobre e trabalhadora. E que vem manipulado, né, maquiado, como se fosse a solução. Veja essa operação Escudo que teve na Baixada, que o Tarcísio dizendo que estava combatendo o crime. Não era verdade. Um trabalhador entregador de colchão foi assassinado nessa operação, carregando o colchão, subindo até a casa de alguém que tinha comprado. Ele era um entregador, ele era um trabalhador. Foram vários trabalhadores, porque nas favelas está cheio de trabalhador morando. Cheio de trabalhador. Porque hoje, com o salário que a gente ganha, não dá para pagar um aluguel, não dá para ter uma vida digna. Portanto, como a gente faz para resolver o problema da segurança? Na nossa opinião, a segurança precisa ser comunitária e com a participação da população. Problema de Mauá, assalto de celular na rua, não é? No ponto de ônibus, é verdade. Agora, a gente conhece nosso vizinho? Existem espaços de convivência que permite que eu saiba quem é meu vizinho da casa da frente, o meu vizinho do apartamento do lado, o meu vizinho que mora na esquina da casa de cima. As nossas ruas, elas são como durante a noite? Escuras e vazias. E é lógico que é inseguro. Qualquer lugar escuro e vazio é inseguro. Por que a gente não tem espaços que permitam esse tipo de circulação na nossa cidade? Porque segurança, gente, segurança é povo. Povo é segurança. Um lugar que é movimentado é mais seguro. Um lugar em que a gente conhece as pessoas que estão nesse lugar Você é mais a favor seguro. do vídeo monitoramento e de novas tecnologias envolvendo inteligência artificial, o vídeo monitoramento? Você é a favor? Eu não sei. Nunca debatemos sobre isso no nosso partido. E não tem problema saber. O que a gente sabe é que a gente não aguenta mais viver nessa realidade, inclusive nessa realidade de aumento da violência, que vem em muitos momentos dela do Estado. Então, a gente tem esse debate, por exemplo, o que leva ao aumento da violência? Uma sociedade com um baixo índice de educação, de investimento na educação, é uma sociedade mais violenta. Uma sociedade com mais desemprego é uma sociedade mais violenta. Uma sociedade com menos acesso à saúde é uma sociedade mais violenta. Sem acesso à moradia, é uma sociedade mais violenta. Então, ao mesmo tempo que nós precisamos fazer políticas dessa segurança, que seja comunitária, que seja coletiva, por quem vive no bairro, por quem mora, por quem está na cidade, na região, a gente precisa combater os principais problemas da nossa sociedade. Agora, é bonito. Os candidatos todos que têm vão dizer, não, porque eu defendo a segurança. Mas não investe o orçamento da cidade para resolver o problema da educação. Não investe o orçamento da cidade para resolver o problema da moradia, por exemplo. Nós, da Unidade Popular, defendemos. Nós temos que pegar todos os prédios abandonados de Mauá, todos os terrenos abandonados de Mauá e transformar em moradia para todo mundo que recebe menos de 5 salários mínimos. Todo mundo. Porque isso vai transformar a vida de todos. Quem aqui não passa o mês sofrendo, pensando que tem que pagar o aluguel? Imagina aí, você com o salário que você ganha, sem pagar o aluguel que você paga. É outra vida. Eu mesmo nem sei o que eu ia fazer com o dinheiro que eu uso para pagar o aluguel. Tantas coisas que eu preciso comprar no meu cotidiano, que eu não consigo comprar, com os R$600 que eu pago de aluguel, eu com certeza ia poder usar para várias coisas. E assim é a vida de muitas pessoas. Então, nós precisamos olhar para a segurança de outra forma, que não é a mentira, porque, inclusive, tem muita fake news, né, de que mais polícia é mais segurança. Não é verdade. Não é assim em vários lugares do mundo, e os dados nos mostram isso também. Falou das mulheres, né? Que o partido defende muito as mulheres e tal. Ainda dentro da parte da segurança, de que maneira você pretende combater a violência doméstica e proteger as mulheres em Mauá? Certo. Bom, eu queria dizer que, em primeiro lugar, Mauá precisa ter uma delegacia 24 horas. Violência contra a mulher acontece na hora que os homens estão em casa, que não é na hora que eles estão no trabalho. Então, a delegacia precisa funcionar. Segundo, a delegacia precisa enviar as mulheres para o serviço correto,
Porque não é isso que acontece. Porque o que acontece é revitimização de várias mulheres que sofrem violência na nossa cidade. Precisamos da integração dos serviços de políticas públicas para as mulheres. Um centro de referência em Mauá é pouco. Precisa ter um em cada bairro. Um dia não, na verdade, um dia eu não sei se vai ter um em cada rua, porque a gente vai combater a violência contra a mulher para não chegar nesse nível. Mas precisa ter nos bairros, precisa ter próximo das mulheres os serviços. E eu queria dizer, muitos dos candidatos vão dizer: nós defendemos as mulheres. Mas vamos lá. Quem são os partidos desses candidatos? Porque o PL do estupro, que é esse PL que quer que as crianças... que agora foi congelado, mas ainda não saiu 100%. Quer que as crianças que são estupradas não tenham acesso ao aborto seguro, né? O aborto legal, como está hoje previsto pela lei. Que partidos são esses? União Brasil. Que partido é esse? O PL. Que partido é esse? PSDB. Então, dizer que é a favor da mulher é uma coisa. Agora, ter uma política que seja condizente com as necessidades das mulheres é outra. O direito ao aborto para as mulheres é importante para os direitos que existem hoje. E nós, da Unidade Popular, defendemos que devia, inclusive, ser ampliado. Em Mauá, as mulheres não conseguem ter acesso ao aborto legal no Nardini. Inclusive, que a Delegacia 24 Horas encaminha para São Paulo. E isso faz parte da saúde da mulher. Aproveitando já, então, para fechar o ciclo de pautas polêmicas, digamos assim, né? Que você falou do aborto, falamos aqui do armamento também. Uhum. Drogas. Assim, nós... Entorpecente. Vamos falar a palavra entorpecente, que tem agora o robozinho que pode, de repente, chegar e derrubar a nossa live só por ter falado certas palavras aqui. É? Tem redes sociais, né? Eu posso só falar uma coisa antes de entrar nesse tema, Sim. que eu não queria deixar de falar? Nós, do nosso partido, não temos financiamento, nem de empresário, nem de banqueiro, nem de nenhum rico. Quem financia nosso trabalho é os militantes do partido, filiados, e também quem apoia. E eu queria deixar o convite para todo mundo que está gostando das coisas que a gente está falando, que gostaria de me ver prefeita em Mauá, gostaria de ver nossos vereadores na Câmara, a doar para a nossa campanha, porque nós ainda não temos todo o dinheiro para pagar nossos panfletos, porque nós não vamos receber doação de nenhum rico e não queremos, porque senão eu não podia estar aqui falando o que a gente acredita. Me lembra só o link, Quero Apoiar? Quero apoiar? queroapoiar.com.br/amandabispo.p. Se eu não me engano, é isso. Se estiver errado, ela vai me corrigir. E você pode contribuir com qualquer valor. E todo valor para você vai ser pouco, para nós vai ser muito. Fala seu Instagram. Meu Instagram é amandabispo.p. Repete. amandabispo.p. O P? UP. Tá, beleza. .up. Você não respondeu para a última pergunta? Certo. Nós, da Unidade Popular, não somos a favor da... Sim, não somos a favor, não. Da legalização? Não, nós não somos... como vou explicar? O Jornal A Verdade é um jornal nosso, né, que é uma mídia popular, que a gente fala bastante, discute bastante sobre essa realidade das drogas. Hoje, o combate às drogas, infelizmente, ele é um combate às pessoas. Ele é um combate a quem mora nas favelas. Ele é um combate aos pobres. Ele é disfarçado de combate às drogas, mas ele, na verdade, não serve a isso. Inclusive porque o tráfico de drogas no Brasil gira milhões de reais. E esses milhões de reais não estão no bolso dos traficantes nas favelas. Ele está dentro dos bancos que apoiam e que sustentam esse projeto. Nós não achamos que as drogas são boas para a juventude. Pelo contrário, né? Nós incentivamos que a nossa militância não use drogas. E, inclusive, redução do uso de álcool. Porque são... medidas que não ajudam a gente a viver melhor. Pelo contrário, nós precisamos ter uma boa saúde, uma boa alimentação, precisamos praticar esportes, ter acesso à cultura. Isso que é ter uma vida melhor. E muitas vezes a droga aparece para a juventude, principalmente porque a vida é muito difícil. E aí acho que, usando as drogas, assim, dá uma amenizada nesse problema, mas nós não achamos que legalizar as drogas, por exemplo, vai resolver o problema da violência, por exemplo, que existe nas periferias, porque o Estado vai achar outra violência para fazer contra a juventude. Nós não somos contra a legalização também, não achamos que está errado quem quiser lutar contra isso, mas essa não é uma das lutas que estão entre as principais, entre as centrais, que o nosso partido tem feito ultimamente, porque, inclusive, nós entendemos que tem outras pautas que vêm atualmente em primeiro lugar.
Ok. Alguma pergunta, que é a última, né, que deixou aberto aqui, que você gostaria que a população de Mauá conhecesse e soubesse, né? Para você que está em casa, nós estamos aqui recebendo uma sabatina, recebendo a Amanda Bispo, candidata a prefeita na cidade de Mauá, nessas eleições de 2024. Ela que já veio, a candidata concorreu em 2020, surpreendeu, ficou em 7º colocado entre as 12. Acho que antes eu vou colocar então a penúltima pergunta, que acho que ninguém fez, talvez, né? Na última eleição teve 12 candidatos a prefeito. E nessa tem 5. É ruim ou é bom? Olha, eu não sei se é ruim nem bom, sabe por quê? Porque as pessoas também têm o mesmo sentimento que eu. Se vêm as mesmas famílias, os mesmos nomes, os mesmos partidos, e que muitas pessoas não se identificam, não concordam, inclusive, quando eleitos, não resolvem mesmo o problema mais sentido pela população. E, como eu falei, o que resolve o nosso problema mesmo é a luta. Então, eu queria deixar também esse convite para todo mundo que está assistindo, para você. Vamos lutar pelos nossos direitos, minha gente. Ou a gente luta, se junta, porque meu vizinho está sofrendo o mesmo problema que eu, porque a pessoa que está sentada do meu lado no ônibus está sofrendo o mesmo problema que eu, e é em Mauá, e é no Brasil. Se a gente lutar, a gente conquista, a gente muda a nossa vida. Essas famílias, essas centenas de famílias do MLB aqui em Mauá vão conquistar sua casa. Quantas mulheres não tiveram suas vidas transformadas pelo trabalho do nosso movimento de mulheres? E vários outros exemplos da organização da nossa juventude em defesa da educação. E queria convidar as pessoas que se identificam muito, além de votar 80 nessas eleições, a se filiar à Unidade Popular. Se filia ao Partido das Lutas do Povo, o partido que tem coragem de enfrentar na raiz do problema que a gente está vivendo. E vamos transformar. A UP é um partido que está crescendo demais, nosso partido. As filiações, todo momento, gente querendo se filiar, e o partido está crescendo muito e muito rápido, porque as pessoas querem lutar pelos seus direitos, e é a luta que garantiu, por exemplo, que hoje a gente não vivesse numa ditadura. Por quê? O projeto do Bolsonaro, dia 8 de janeiro, foi implementar uma ditadura no Brasil. E não conseguiu, porque foi muita luta organizada pelos trabalhadores, inclusive nas manifestações que aconteceram no dia 9, que ocupou o Brasil e muitas pessoas nas ruas. Então, se a gente quer ver um futuro melhor, a gente precisa lutar. E não ficar só esperando que esses mesmos caras, esses mesmos partidos façam isso. E a nossa candidatura vem nesse sentido. Nós não somos do PT, nós somos outro partido, nós somos de uma história diferente, e nós não temos nem o mesmo início de nenhum partido, porque quando legalizamos a Unidade Popular, era uma nova lei. E nessa nova lei, nenhum outro partido conseguiu se legalizar. E vários estão tentando, inclusive o partido do Bolsonaro. Ele tentou, né? Mas não conseguiu legalizar. E nós, da Unidade Popular, conseguimos, sem dinheiro, só com a militância. Então, nós somos, assim, acredite, nós somos completamente diferentes de qualquer coisa que você já viu. Conheça a gente, conviva com a gente, leia o nosso programa, nossas ideias, que você vai perceber. Instagram, novamente? Meu Instagram é amandabispo.p. E queria deixar o do nosso partido, Unidade Popular, ou unidadepopular.sp. Agradecendo aqui na técnica o Alisson, agradecendo também o espaço aqui, Dedé, o Dedé aqui do Pode Crer Geral, é o nosso, tá aqui, ó, tá na tela também, Pode Crer pra Geral, é o podcast que nós estamos fazendo aqui, uma parceria, que junto com a BCD News e Fala Mauá. Eu sou Rafael Rodrigues, agradeço aqui, viu? Muito obrigado por ter vindo. Próximo convidado aqui dessa sabatina para ser exibido aqui na Fala Mauá e a BCD News é José Lorenzini, do PSDB. Nós vamos aqui também fazer essa pergunta para ele, saber quais são suas propostas. E você fica ligadinho e não esquece, queremos agradecer você que ficou com a gente até aqui, nesse mundo de rios que tenta resumir tudo em 90 segundos. Tudo tenta se resumir em 90 segundos? Não. Nesse papo aqui, tudo maravilhoso. Muito obrigado que você ficou com a gente até agora e aguarde até o próximo. Vote 80 nessas eleições. Obrigado a você e até a próxima. Essa coisa do número é importante, né?